Então, pessoal, vocês que chegaram agora, bom dia. Queria dizer que é um prazer estar em mais uma aula aqui. Esta aula nós vamos tratar do tema distância entre ponto e reta. O que acontece? Na aula passada, nós vimos paralelismo e perpendicularismo entre retas. É importante a gente frisar que este conhecimento de distância entre ponto e reta e o que nós vimos na aula passada está totalmente unificado. É um conteúdo só. Então, partindo desse princípio, nós vamos começar aqui uma revisão da aula passada. Tá? Eu vi que a aula passada a gente teve que acelerar um pouco. Tô vendo aqui meu negocinho. Tá travando hoje meu... Tá. Eu vi que na aula passada, voltando ao que nós estamos falando, eu vi que na aula passada eu tive que acelerar um pouco do conteúdo devido ao tempo. Então, vou fazer uma revisão daquilo que nós abordamos na aula passada. Então, vamos lá para o revisional. Revisão da aula passada. Então, o que você precisa entender da aula passada? Simplesmente o seguinte, quando temos apenas o coeficiente angular e um ponto, podemos obter a equação geral da reta da seguinte forma. Qual que é o nome da forma, Daniel? Ioiô Michosho. Isso, garoto. É isso aqui, né? Ioiô Michosho. Vou parar de perguntar você, né, Daniel? Senão vai falar que eu tô pegando seu pé. Eu vou perguntar a Melissa da próxima vez, tá bom? Então, se você só tem um ponto e uma declividade, é isso aí. Tudo bem? Você põe a sua declividade, seu coeficiente angular aqui e depois você coloca o seu ponto aqui. Só que eu não estou conseguindo achar aqui, Só um minutinho, deixa eu tentar de novo. Porque está travando um pouquinho meu computador hoje, mas tá bom, não consegui. Problema não. Queria que era aquele laser, sabe? Mas tá bom. Aí você coloca então o seu X aqui, o seu Y aqui do ponto. Você só tem um ponto e é declividade. Você insere onde tem o zero as coordenadas do seu ponto e M é o seu coeficiente angular. Perfeito? Segundo ponto importante da aula passada. Duas retas são paralelas quando? No plano cartesiano, as duas retas são paralelas sempre, R será paralelo a S somente se os coeficientes angulares de ambas forem iguais. Ou seja, a inclinação delas for a mesma. Isso é bem lógico, né, pessoal? Porque quando nós vimos paralelismo, vocês viram aí nos anos passados, duas retas que nunca se cruzam. Para elas nunca se cruzarem, a inclinação dela tem que ser a mesma. Beleza? Então, sempre que falar as retas são paralelas, significa aí que os seus coeficientes angulares são os mesmos. Perfeito? Detalhe importante é que se caso você pegou duas retas, o coeficiente angular dela é o mesmo. Aí você pegou o coeficiente linear, que é aquele outro, né? Ali na equação reduzida, né? Angular sempre acompanha o x, o outro é o linear. Se o linear também é igual, se você tem os dois coeficientes iguais, significa que a reta é a mesma. Tudo bem? Então, quer dizer, você pode ter duas equações gerais para a mesma reta. É mesmo, professor? Sim. Vocês lembram que a gente multiplica por menos 1? Aí a gente não encontra a equação geral quando tem um x negativo? Ou seja, se o x é negativo e tem um x positivo, são duas equações distintas, mas que quando você vai entender, significa que é a mesma reta. Tudo bem? Então, assim, quando elas são idênticas, nós dizemos o seguinte: elas são paralelas coincidentes. Perfeito? Outro fator importante aqui, que nós vimos na aula passada. Quando que duas retas são perpendiculares? Duas retas são perpendiculares, observa comigo o sinal de perpendicular, tá? É esse T de cabeça para baixo aqui mesmo. Significa que é perpendicular. Lembrando que duas retas perpendiculares é aquelas que se cruzam formando 90 graus ou um ângulo reto. Exemplo clássico aí de retas perpendiculares é o meu eixo das ordenadas com o eixo das abscissas. Joinha? Então, a fórmula dela é essa coisa feia aqui, MR é igual a menos 1 MS, ou seja, o coeficiente angular de uma
é o inverso do oposto. Lembra que a gente viu isso? É como quando você quer dizer que você é diferente de uma pessoa, você falaria o seguinte: eu sou o inverso do fulano. O Batman é o inverso do Coringa. Beleza. Mas se você quiser dizer que é muito de inverso, diferente mesmo, você pode usar esse termo aqui matematicamente dizendo. É o inverso do oposto, né? Isso existe, nós vimos aqui na aula passada. O que é inverso e o que é oposto. Então, ó, se você não quiser decorar essa forma, você pode só apenas entender que os coeficientes angulares, um é o inverso do oposto do outro. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a aula de hoje. Pessoal, o que acontece? Para a aula de ontem, eu tinha preparado mais um exercício falando de perpendicularidade entre retas. Aí eu vou fazer aqui, dando mais uma ferramenta para vocês aí sobre perpendicularidade. Olha para você ver um exercício aí que eu já vi cair em vestibular. Eu achei importante frisá-los com vocês. Determine a equação da mediatriz do segmento cuja as extremidades A é 0, 0 e B é 2 e 4. Observa comigo. Determinar a equação da mediatriz. Talvez vocês não lembrem na cabeça de vocês o que é uma mediatriz. É muito importante a gente estar frisando isso, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês o que é uma mediatriz aqui, ó. Imagina o segmento AB. Desenhei ali, ó, AB. As extremidades, igual o exercício me deu. Agora, para você estipular a mediatriz, você vai colocar o ponto médio desse segmento. Perceba comigo, ó. Esse é o ponto médio. Lembrando, para quem talvez não se lembre, o ponto médio significa que eu parti do segmento AB ao meio. Bem? Estou encontrando aqui a minha mediatriz do segmento. Então, ó, parti aqui não ficou muito no meio, mas suponhamos que eu parti esse segmento ao meio. E é o ponto médio do segmento. Agora, do ponto médio do segmento, você traça uma reta perpendicular ao seu segmento. Ou seja, ó, observe comigo que entre o segmento e a minha reta, eu tenho um ângulo de 90 graus ali. Ó. Portanto, tenho a mediatriz. Quando te fala a reta mediatriz do segmento, é isso aí. Basicamente, você pega o seu segmento, parte ele ao meio aqui com outra reta. E essa reta, pessoal, tem que ser perpendicular ao segmento. É muito comum a gente ouvir falar mediatriz do triângulo. O triângulo, você vai calculando a mediatriz dele, nada mais é do que você pegar um ponto médio ali e levantá-lo. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é uma mediatriz. Tranquilo? Perceba o seguinte. Eles estão pedindo a equação geral da mediatriz. Dessa aqui, ó. Como que eu vou conseguir a equação geral da mediatriz, sendo que eu só tenho ponto A e B? Simples. Primeiro passo, você vai calcular o coeficiente angular do meu segmento AB. Como que faz isso, pessoal? Assim, ó. Vocês lembram? Como que calcula o segmento, o coeficiente angular? Basicamente, ó, y de A menos y de B, x de A menos x de B. Estou calculando, ó, no meu segmento AB. Então, ó, observa comigo. Y de A é 0, y de B menos 4. X de A, 0, x de B, 2. Tranquilo? Beleza. Fazendo o cálculo aqui, ó, eu tenho, então, que o coeficiente angular da minha reta A, que passa por AB, é igual a 2. Opa! Bastante atenção. As retas são perpendiculares. Moçada, se as retas são perpendiculares, significa, então, que os coeficientes angulares é o inverso do oposto. Tranquilo? Então, se do meu segmento AB é igual a 2, do meu segmento da mediatriz vai ser o inverso do oposto de 2. Alguém fala para mim qual que é o inverso do oposto de 2? Menos um meio. Isso aí, menino. Parabéns. Menos um meio. Ó, o oposto de 2 é menos 2. O inverso de menos 2 é meio. Tudo bem? Menos meio, no caso, porque eu peguei o 2 e passei para baixo. Ou seja, ó, menos meio. Muito bom, pessoal. Portanto,
continuando aqui, ó. Agora, eu já tenho um ponto médio. Ó, perdão, eu já tenho minha inclinação da minha reta. Eu vou calcular o ponto médio. Porque vocês lembram que no ioiô michoxô eu preciso de inclinação e um ponto. A inclinação da minha reta já está aqui, ó. Eu já sei que ela tem que ser isso aqui, porque ela é perpendicular à outra. Agora eu vou calcular o meu ponto médio. O ponto médio é dado por essa fórmula, né? Eu faço a semissoma das abscissas e a semissoma das ordenadas. Encontrei que o ponto médio do meu segmento é 1, 2. Ou seja, ó, tem duas informações cruciais da minha reta S, ou minha mediatriz. Eu tenho que o coeficiente angular dela é isso, e eu tenho um ponto qualquer dela, que é o ponto M, que porventura é o ponto de interseção, né, das duas retas. Observa comigo que eu vou usar o ioiô michoxô, né? Insiro aqui, ó, o meu coeficiente. Onde tinha x, ó, eu coloquei 1. Onde tinha o y0, eu coloquei 2. Perceba, pessoal, que você sempre substitui as suas coordenadas em y, ou 0, e x0. X e y, eles vão dar aqui, ó, base para formar a sua equação geral. Portanto, fazendo a multiplicação ali, ó, ficou da seguinte forma. Simplificando, encontrei aqui a minha resposta, ó. Beleza? Ficou meio de x mais y menos 5 meios. O que foi feito aqui, professor? Simplesmente multipliquei, fiz chuveirinho e arrumei minha casa. Tranquilo, pessoal? Ó, esse exercício é um exercício um pouco difícil, confesso a vocês, mas é interessante vocês estarem estudando ele. Porque provavelmente algum conceito desse pode cair no vestibular ou Enem. Pode falar. Achei difícil demais. Difícil demais. Ó, já deixo de uma vez que eu não vou cobrar desse jeito a minha prova. A minha prova vai ser bem tranquila, tá, pessoal? Devido ao grande número de matéria, eu estou até orgulhoso que nós vamos conseguir vencer a apostila dentro do prazo, apesar de estar sendo bem corrido, tem que gravar a aula fora do horário, né, que as correções eu nem estou fazendo, era dentro da aula, mas assim, creio que essa dedicação nossa, esse empenho nosso vai trazer ótimos resultados a vocês aí. Bem, eu não vou cobrar ele na minha apostila, na minha prova, mas é interessante vocês saberem, porque talvez caia aí pela vida, né? Beleza. E, Neto, como é que vai ser sua prova? Vai ser pelo Google Forms também? No Google Forms também. Nós vamos trabalhar no Google Forms de uma forma bem tranquila de você estar fazendo essa prova. Tá bem? Pessoal, sinceramente, cá entre nós, vamos conversar de amigos. Ó, a preocupação minha nem é tanto a minha prova. Vou fazer o jeitinho da prova para vocês, vou cobrar, mas pode observar que todas as minhas aulas, o meu enfoque, quer que você tire nota boa de matemática? Com certeza, que se pudesse que todos fechassem o trimestre. Mas assim, o meu enfoque com vocês aqui, desde a primeira aula, tem sido Enem vestibular. Pode ter certeza que a maior prova que você vai fazer esse ano será essa. Então, assim, as minhas pode ficar tranquilo, nós vamos dar um jeito, vou passar a matéria para você estudar tranquilamente, mas foca no que eu estou dizendo para vocês aqui, porque o principal não é você ficar com 100 em matemática, não. Principal desse ano, a meta desse ano, é você ser aprovado aí nas universidades, você tiver uma nota boa, né? Beleza? Tranquilo. Pessoal, agora nós vamos para a aula de hoje. Distância entre ponto e reta. Professor, tem como calcular? Tem. Nós vamos calcular a distância entre um ponto e uma reta. Interessante, né? Ó, a distância entre um ponto e uma reta sempre é medida de forma perpendicular. Como assim, professor? Observa comigo. Eu tenho a reta R e tenho um ponto P. Para mim fazer esse cálculo aqui, ó, eu não posso medir dessa forma. Observa como está aí, ó. Não está perpendicular, vai dar uma medida. Se eu medir para cima lá, vai dar outra. Eu traçar uma reta aqui. Então, quando você vai calcular a distância de um ponto a uma reta, ela sempre será dessa forma aqui, ó, perpendicular. Perfeito? Então, observa comigo que distância entre ponto e reta está assim, ó, com retas perpendiculares. Porque você concorda comigo que a medida da distância desse ponto a esta reta, então, é a mesma coisa que ponto e reta. Ou seja, é a mesma coisa, essa distância aqui é perpendicular a esta reta.
Ou seja, as duas são duas retas perpendiculares. Ó, existe, podemos dizer então que essa trecho amarelinha é a distância de P a R. Se você até quiser, pode colocar aqui, ó, que ela se encontra no P'. Tudo bem? Então, existe uma forma para isso? Existe. Na minha prova, eu vou estar passando a forma todas elas, tá? Não dá se preocupar. Mas geralmente os vestibulares não passam. Então, assim, é interessante você estar entendendo e até memorizando essa forma. É essa aqui, ó. Ela é um pouco feia, mas observa comigo. É o módulo da equação geral da minha reta R. E aqui embaixo eu ponho o A e o B da minha reta R de novo. Aí você pode me perguntar, mas professor, quanto que eu vou inserir as informações aqui do meu ponto? Ó, simplesmente, observa comigo. Onde está A, B e C são informações retiradas da equação geral da reta. X e Y são as coordenadas do meu ponto. Se você inserir essas informações nesta fórmula aqui, você irá encontrar a distância do meu ponto à minha reta. Pessoal, vou fazer um exemplo que eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro. Ó, opa, embora o papel de novo. Isso. Obtenha a distância do ponto. Ó, eu tenho um ponto, 4, 5, a reta de equação tal. Então, ó, eu tenho um ponto e tenho uma reta. Perfeito? Ó, tenho uma reta. Essa aqui é a minha reta R, ó, a equação dela é essa. Esse aqui é o meu ponto P. Perfeito? Ele está no espaço no meu plano cartesiano. Eu quero calcular a distância. Parto do princípio que a distância sempre será perpendicular. Beleza? Então, ó, tem como fazer de outra forma, sem ser por aquela forma? Tem. Dá um trabalho, você calcula o coeficiente angular dessa daqui, você faz igual da mediatriz lá, ó, calcula o coeficiente angular, pega o inverso, joga no ioiô michoxô. Mas assim, pode ser feito dessa forma, mas vou ensinar uma forma mais fácil ainda para vocês, que é, ó, aderir dessa forma aqui. Basicamente, eu vou substituir, ó, onde está A, B e C, eu vou colocar as minhas informações da minha equação geral. Ou seja, ó, quem acompanha X não é o 3, então ele é A. Ó, A eu pus 3. Quem acompanha o meu Y sempre será B. Então, onde tem B, eu coloco 4. E por fim, o C é o termo independente, eu coloco ele aqui, ó, é o que está sozinho, que ninguém acompanha ele. Perfeito? A mesma coisa eu repeti, ó, o A embaixo e o meu B embaixo também. Pessoal, houve só um equívoco aqui, ó. Aqui é 3, tá? Creio que no próximo já vai estar corrigido. Na próxima passada aqui. Né? Aqui, ó, meu A é 3, então é A, 3, 3. Agora, onde você tem aquele X e aquele Y ali, ó, você vai buscar as coordenadas do seu ponto, percebe? As coordenadas do seu ponto e vai inseri-los aqui em X e Y. Ou seja, ó, pode até observar que eu tenho aqui, no lugar do meu X, 3 vezes 4, ó, X é 4 e o Y é 5. 4 e 5. Perfeito? Então, fazendo aqui, ó, para você ver, pessoal, houve na digitação, ó, aqui seria 3 ao quadrado, que daria um 9, 9 mais 16, 25. Tá bom? Só um errozinho aqui, mas depois vou até corrigir para enviar para vocês. Então, ó, primeiro eu insiro ABC, essa galerinha da minha reta. Agora vai a turminha aí, ó, no X e Y, eu coloco 4 e 5. Observe, no lugar do X eu pus 4, do Y 5. Basta resolver. Perceba que o meu numerador está em módulo. Isso é dado, pessoal, como segurança para vocês. Por quê? Imagina se desse uma distância negativa. Então, para não dar distância negativa, tem esse módulo aí que restringe a sua conta. Observe comigo que 3 vezes 4 são 12, 4 vezes 5 são 20 e desço menos 7. 4 mais, no caso seria 9, né? 9 mais 16, 25. Portanto, somando a galerinha de cima aqui, 32 menos 7, 25. Já posso até tirar o meu módulo, né? Que o 25 ele é positivo. Raiz de 25, 5. Beleza? Então, ó, a minha distância seria basicamente 5 unidades. A distância desse ponto a essa reta. Então, pessoal, ó,
como vocês gostam de fazer em mapa mental, essa fórmula aqui, ó, tem que estar inserida no mapa mental. Sempre que você vê distância de reta a ponto, você faz dessa forma, tá? Beleza. Próximo slide aqui, pessoal. Vamos fazer um outro exercício, ó. Calcule o comprimento da altura AH do triângulo de vértices ABC. Como assim, professor? Ó, vamos fazer um triângulo ABC qualquer aí. Trianguinho ABC, nem coloquei no plano cartesiano, tá, pessoal? Não é obrigatório, não faz sentido aqui. Observe que a altura AH, ela será dada por A até o que está oposto a H. Perfeito? Então, ó, de A a H aqui, ó, lembra que a altura ela é sempre calculada perpendicular ao outro lado. Então, portanto, ó, quando eu estou calculando o comprimento de AH do triângulo, eu estou calculando nada mais que uma reta perpendicular a um lado. Beleza? Agora, observa comigo. Se eu quero a distância, se eu quero a altura não é a distância de um ponto a uma suposta reta? Tchan, 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 tchan. Observa aí, ó. Eu tenho que BC pode ser uma reta e tenho que A pode ser um ponto. E esta altura aqui pode ser comparada com uma distância entre os pontos. Pessoal, muito importante aí, tá? Esse conceito aqui. E é uma questão clássica para Enem vestibular. Calcule a altura. Como assim calcular a altura? Mas é a mesma coisa que a distância de ponto a reta. Partindo desse princípio, então, ó, eu vou jogar na minha fórmula aqui. Detalhe. Eu precisaria de A, B e C, né, para jogar naquela fórmula. Mas eu não tenho A, B e C. Eu tenho pontos. Então, através desses pontos, eu posso calcular a minha equação geral da reta, encontrando aí o meu A, B e C. Perfeito? Como que encontra a equação geral da reta? Lá nas primeiras aulas, eu vou estar fazendo matriz. Tudo bem? Então, ó, o primeiro ponto é o ponto B da minha reta, ó, 0, 0. O segundo ponto da minha reta é o 6 e 8, ou seja, o ponto C. Fazendo o cálculo aqui, ó, eu já até fiz de forma resumida, não fiz aqui tanto de zero, não, aqui é bobeira. Ó, 0 vezes 8 é 0, 6 e y é 6y. X e 0 é 0, 6 e 0 é 0, x e 8 são 8x, mas como está de forma ascendente, o inverso ali, né? Oposto, perdão, menos 8. E aqui seria 0 também. Então aqui nós temos, ó, a nossa equação geral. Como é visível de vocês, e podemos simplificar. Ou seja, 3y menos 4x. Aqui ficou a nossa equação geral da reta. Ó. Observe que agora eu posso inserir quem é A, eu sei quem é A, eu sei quem é B, eu sei quem é C, e eu tenho meus pontos. Então, ficou fácil aí de eu trabalhar agora. Observa comigo. Ó. No lugar de A, eu vou colocar menos 4. Aí você fala, pessoal, está errado. Tem que pôr o 3 que veio primeiro. Na verdade, pessoal, não é quem vem primeiro. Bastante atenção nisso aí. É quem acompanha X. Quem que acompanha X? Quem acompanha X é o menos 4. Então, ó, é menos 4. Quem acompanha Y? 3. V igual a 3. E por fim, cadê o C? A pessoa não tem o C. Quando não tem, você vem e coloca 0. Tudo bem, pessoal? Perfeito até aqui. Continuando, ó, no lugar de A, eu coloquei o mesmo menos 1, 4. E no lugar de B, ó, o mesmo 3. Beleza. Essa aqui está montada. Observa, eu cheguei na conclusão que a distância do ponto à reta é a mesma altura. Percebe? Beleza. Agora, no lugar de x e y, eu vou colocar as coordenadas do meu ponto. Porque até aqui eu só dei informações da reta. Falei tudo da reta. O A, o B, o C. Agora, o x e y é as coordenadas. Ó. No lugar do x, eu coloquei menos 3. No lugar do y, eu coloquei 0. Resolvendo isso, em cima aqui, galera, ficou 12. Né? 4 vezes 3, 12. Embaixo ficou raiz de 25. Perfeito? Então, ó, nada mais é do que 12 sobre 5. Ou seja, a altura do seu
triângulo aí, ó, AH, ficou 12/5. Perfeito, pessoal? Observe que é a mesma coisa que aconteceu na perpendicularidade. Eu fiz um exercício fácil, um exercício que será cobrado na prova, sempre será aquele primeiro ali que nós fizemos, mais tranquilo. E esse aqui, ó, pode cair aí, ó, no FMG, até mesmo no Enem. Tudo bem? Então, assim, muito importante a gente estar frisando esse conteúdo aí. Beleza. Agora, um exercício clássico também. Eu acho esse aqui é mais fácil de cair que o outro, tá, pessoal? Se quiser dar uma ênfase ele, observa comigo, ó. Olha aqui como é que exige um pouquinho de filler do aluno. Calcule a distância entre as retas. 3x mais 4y menos 13 igual a 0 e outra equação geral. Perceba comigo o seguinte. São duas retas. Professor, mas espera aí. Nós não aprendemos a calcular de ponto a reta. Como é que nós vamos calcular de duas retas? Tá. Primeiro princípio básico, pessoal. Se o exercício está pedindo para você calcular a distância de duas retas, elas são paralelas. Deixa eu até escrever isso aqui. Por quê, professor? Não é possível calcular a distância entre retas concorrentes. Porque imagina comigo duas retas concorrentes. Eu não estou conseguindo escrever na tela. Imagina aqui meu dedo. Se você medir da minha unha à outra, é uma distância. Mas chega um ponto que a distância chega a 0, porque elas se interceptam. Então, como que você vai calcular a distância entre elas? Não tem jeito, um ponto é um, outro ponto é outro. Então, sempre que falar distância entre retas, já pode anotar aí, ó. As retas são paralelas, tá bom? Então, observa comigo. A distância das retas paralelas é possível calcular. E em qualquer ponto, ela sempre será a mesma. Eu, particularmente, quando ensino paralelismos para os meninos lá do 6º ano, 7º ano, eu peço a eles o seguinte. Se você quer saber que se uma reta é paralela, você vai na ponta dela e mede. Deu 10, suponhamos. Você vai na outra ponta e mede. Se tiver dado 10, é porque são paralelas. Se der 9,9, é sinal que ela está fechando. Uma hora ela vai encontrar. Perfeito? E aqui é a mesma coisa. Se está pedindo a distância de uma reta, tanto faz. Você pode medir aqui a ponta, você pode medir lá no final, você pode ter a reta até lá no Baporanga. Eu medi ela no Baporanga, que ela terá que ser a mesma medida, porque elas são paralelas. Perfeito? Então, como que a gente faz isso? Ó, primeiro ponto a você identificar é o seguinte. Você não sabe calcular a distância entre retas, mas você sabe calcular a distância entre ponto e reta. Simples. Basta você traçar um ponto numa reta, calcular a distância daquele ponto a outra reta. Basicamente assim. Então, observe, ó. Eu chamei essas daqui de R e essa daqui de S. Tranquilo? Partindo desse princípio, eu vou estipular um ponto qualquer na reta R para calcular a distância dela a S. Lembrando que essa distância aqui sempre será a mesma, né? Então, beleza. Vamos lá, ó. Peguei minha equação geral da reta e eu vou encontrar um ponto qualquer. Se vocês lembrarem na memória de vocês, você vai encontrar um ponto qualquer, basta você inserir qualquer número que você quiser em X ou qualquer número que você quiser em Y. Você inserindo X, você vai encontrar o Y da sua coordenada. Você inserindo qualquer Y, você vai encontrar o X da sua coordenada. Simples assim, qualquer número. Aí que vem a lógica, ó. Eu vou inserir um número que não me dê fração. Eu já fiz aqui aproximadamente um cálculo, ó, o 1. Se eu colocar y igual a 1, não me dará fração nenhuma. Porque a vontade nossa é pôr 0, né? Se você pôr 0, aí vai trabalhar com fração. Então, se eu pôr y igual a 1, vai ficar mais didático. Mas qualquer número que você colocar, dará o resultado. Então, ó, eu falei que y é igual a 1, eu vou achar o respectivo x. Então, eu tenho 3x mais 4 vezes 1 menos 13. 4 vezes 1, 4, menos 13 sobrou para mim menos 9. Contudo, então, o meu x, 3x é igual a 9, x é igual a 3. Perfeito? Perceba aí que dessa forma ficou mais tranquilo para mim. Eu dei um x igual a 3. Se eu colocasse y igual a 0, eu trabalharia com fração. Mas perceba que o resultado é o mesmo, tá, pessoal? Qualquer ponto. Pode pôr 0,5 ali no y. Vai dar mais trabalho, mas se você souber fazer a matemática aí, chega lá, do mesmo jeito. Então, ó, eu encontrei um ponto. Eu tenho o ponto
3 e 1. É o meu ponto P aqui, ó. Um ponto qualquer da minha reta R. Beleza. O próximo passo agora é eu calcular A nesta fórmula aqui, ó. Beleza? Porque, ó, eu tenho um ponto da reta R e tenho a reta S. Eu vou calcular a distância de P a S, como nós vimos nos exemplos anteriores. Portanto, pessoal, observe comigo que no lugar de A, B e C, eu coloquei 3, que acompanha X, 4, que acompanha Y, e 7. Embaixo aqui é a mesma coisa, ó, 3 e 4. Beleza? Continuando, no lugar do X e do Y, eu coloco 3 e 1. Depois que você tiver mais treinado, você pode inserir tudo junto. Eu ponho primeiro da reta para depois inserir do ponto, só para ficar mais didático, para você ver aí de onde eu tirei as informações. Então, ó, no lugar do X eu pus 3, no lugar do Y eu coloquei 1. Fazendo aqui, ó, eu tenho aqui em cima 3 e 3, 9, 4 e 1, 4, 7 e 25 embaixo. Somando a galerinha de cima, 20. Lembrando, pessoal, que dependendo do jeito que você inserir essas informações aqui, ou talvez de acordo com como estivesse a equação geral, esse módulo aqui pode dar negativo. Então, por isso que tem um módulo. Se for negativo, você vai só transferir para positivo. Portanto, eu tenho aí 20 sobre 5, ou seja, a distância entre o ponto P e S é 4. 4 unidades. Observe que essa distância ela equivale para toda a reta. Se você medir a reta num ponto, vai ser 4, 4, 4. Lembrando que essa medida sempre é tomada de forma perpendicular. Perfeito, pessoal? Creio que acho que agora encerrou. Exatamente. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nós temos 2 minutos e 40 segundos. Eu queria saber de onde que tirou o 1 na última atividade. Agora, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem até perguntar na Do hora, Y, tá? Eu falei. do 4 vezes 1. Aqui? Não, lá. É, também. O Y, valendo 1. Ah, tá. O meu 3 é igual a X e o meu Y é 1. Entendeu? Mas por que Ah, que de o onde eu Y tirei é o 1? 1 aqui? É porque eu inseri na minha informação aqui, ó, aqui no início da minha equação, eu inseri Y igual a 1. Ah, Eu você que, poderia, tipo... eu que estipulei, por qualquer ponto que eu... Porque o que acontece? Eu tenho uma reta que ela tem infinitos pontos. Qualquer ponto que eu colocar ali, ele me daria o meu X. Aí o que eu fiz? Eu resolvi colocar aqui o meu Y igual a 1. Se quisesse pôr Y igual a 0, podia, Y igual a 10, eu só precisava de um ponto. Observe que, assim, qualquer número que eu colocar aqui, ela vai me dar um ponto. Por quê? Eu tenho uma reta que ela vai cortar todo o meu plano cartesiano, infinito é negativo e infinito é positivo. Então, eu tenho infinitos pontos na minha reta. Eu pus 1 porque é mais fácil fazer a conta. Aí ficou 3 e 1. Mas se quiser pôr 0, poderia, que você encontraria aqui um outro ponto, que, por exemplo, o outro ponto poderia ser aqui, ó, na reta. Aí esse outro ponto, quando você fosse calcular, daria o mesmo 4. Se for 10, a y igual a 10, ou x igual a 10. Tanto faz. Você encontraria em qualquer... Você só mudaria o seu ponto aqui, ó, de referência, na reta. Eu, colocando 1, eu achei o meu ponto P. Tranquilo? Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Temos ainda mais 1 minuto de vídeo. Tranquilo, pessoal? Ninguém? A reta S, no caso, então, você usou ali no D, né? Quando você colocou DPR. A reta S. Exatamente. A reta S aqui, ó. Então, ó, eu peguei um ponto da reta R e a reta S eu coloquei aqui. As informações dela aqui, ó. A, B e C. Isso mesmo. Pessoal, falta pouco tempo. Dá um ok para mim no chat, lá, nível de chamada. Fazendo favor. Que aí não é só ficar printando a tela. Todo mundo, se puder. Lá tem pouco tempo aí. Vai rapidinho aí, que eu acho que só tem 30 segundos. Pessoal, queria agradecer a atenção de vocês. Um grande abraço. Nossa aula vai se encerrar em instantes. Muito obrigado mesmo. Continue se esforçando, que eu tenho certeza que vocês irão muito bem nos vestibulares. Maria Júlia, se a dúvida persistir, fala comigo no privado lá, que estou à sua disposição, tá? Estou precisando te responder, né? Não te respondi ainda não, mas porque está lotado. Mas vai dar certo, vou responder. Grande abraço, pessoal.